Dice aí, versículo 1, por favor. Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a vid verdadeira e mi Padre es el viñador. A primeira coisa que nos chama a atenção é que há outras vides, mas só existe uma verdadeira. ¿Ves? Às vezes uno vê a religião, o espiritismo, o catolicismo, ou evangélicos, ou muçulmanos, ou budistas, ou testigos de Jeová, ou espiritistas como uma vida. Nada de esto es vida. Solo Jesús es la vid verdadeira. E se não fuera certo, as religiões, as filosofias dariam vida. E nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum religioso tem poder de dar vida, senão o autor de la vida. E este é Jesus, que deu sua vida em la cruz por nós, ressuscitou, venceu a morte, para que nós hoje podamos elegir, para que você pueda elegir, está em Ele, que é a vida verdadeira, ou não. Há pessoas que fazem de suas costumbres uma vida, sua maneira de ser, suas amistades, seus bens materiais, buscam felicidade em coisas, em pessoas. É dizer, Jesus é a vida. Ustedes são testigos que mesmo uma pessoa tendo fama, êxito, mesmo uma pessoa tendo amistade, sendo querida por toda uma nação, se a pessoa não está em Jesus, é uma pessoa assim, sem vida. Seguramente que você já conheceu famosos assim, gente rica assim. Não que os ricos não podem ser felizes. Jesus vino e deu a vida por todos. Me refiro de la persona hace de alguém ou de algo su vida. ¿Me explico? ¿Me explico? Pois bem, Jesus dijo, não, eu sou a vida verdadeira. Se não estás em mim, não tens vida. Todo sarmento que em mim não dá fruto, lo quita, lo que foi hablado há minutos atrás. E todo o que dá fruto, lo poda para que dê mais fruto. É dizer, Jesus quer que sua felicidade seja pequena, mediana ou completa. Eu não os escutei. Como que Jesus quer que nossa felicidade seja completa? É dizer, Jesus, Ele não cura só o corpo, Ele cura o alma. Jesus não só prospera o trabalhador, o hambriento como isso, Ele prospera o alma. Jesus não só reconcilia a pareja, bendice a família, Ele hace uno ser membro da família celestial. Vocês entendem, sim ou não? É dizer, Jesus está dizendo acá, eu quero que sua felicidade seja completa. Mas há preço, e o preço não é dinheiro, não é conhecimento teológico, não é posição em uma denominação ou social. O preço não é formação acadêmica, universitária, ou ser amigo de todos. O preço é estar em mim. É dizer, praticar minhas enseñanças, hará com que você esteja em mim e darás muito fruto. E ele vai dizer no versículo 3, vosotros já estáis limpios por la palavra que os he hablado. Mire, quando a palavra de Deus chega a uno com o coração aberto, de verdade, então uno é limpio. La primeira limpia que ocorre não é no corpo, é acá, em la cabeça. Porque quando escutamos a palavra, como agora lo hacemos, estamos, senhoras, por favor, ajude-me, já que os jovens não querem. Que estamos fazendo quando lemos a Bíblia Sagrada? Quando escutamos a palavra de Deus, estamos pensando, usando a inteligência, usando a cabeça, não o coração, não a emoção. Estamos usando a razão, a inteligência. Quando você usa a razão, a inteligência, então Deus, o Espírito Santo, le limpia. Como? Ele le señala lo que deves cambiar, em que deves cambiar. Ele le revela em que puedes mejorar, em que deves parar de hacer de malo e lo que deves empezar a hacer de bien.
O Espírito Santo é quem nos limpia por meio da palavra, para que nós seamos saludáveis espiritualmente. É decir, não seamos religiosos, senão, diga se é de seu agrado, fervorosos. Fervoroso. É decir, fervoroso é a pessoa que escuta, entende, aceita e pratica. Com ou sem vontade. Entendendo todo ou entendendo algo ou casi nada. Pero é palavra de Deus? É enseñança de Jesus? Sim. Eu aceito para mim. Eu aceito para mim. Eu vou praticar esta palavra em minha vida. Eu vou praticar esta palavra em meu matrimônio. Eu vou praticar esta palavra em minha saúde. Eu vou praticar esta palavra em minha vida social. É dizer, esta pessoa evoluciona, desarrolla, porque está limpo. Quando você está limpo, por favor, quando você está limpo, você se sente bem, cômodo, verdade? Você acha que consegue descansar melhor? Ah, que sim? Quem já tentou descansar sucio? Você acha que dormiu, pero não descansou. Pero quando você faz sua higiene personal, por mais cansado que você esteja, você descansa melhor. Você recupera suas energias, não é assim? Espiritualmente também passa o mesmo. Quando você reconhece a suciedade que há em seus olhos, mirando o que não deve, você para de hacerlo, você está limpiando, sendo limpiado. O religioso sabe o que não deve mirar, imagens pornográficas, imagens feias, imagens de violência, imagens malas, pero sigue mirando. É dizer, não está limpo por la palavra. O fervoroso, ele para de mirar. O religioso sabe que não deve mentir, sabe que não deve falar palavras sucias, pero sigue hablando, incluso sabe que não deve falar mal de los demás, haciendo chistes del nombre de Deus, da obra de Deus, da palavra de Deus, pero para agradar os amigos, entre comillas, ele hace chistes, sabe? Ele mente, ele habla palavras sucias, porque meus colegas na universidade já lo hacen, bispo, em meu trabalho, todos já lo hacen, pero não é porque todos em sua universidade, em seu trabalho lo hacen, que você não vai fazê-lo. Você não está em Jesus? Sim, eu sou um sarmento em Jesus. Então, o sarmento que está em Jesus, está escrito acá, este sarmento é distinto, é limpo. Todos os dias, Jesus lhe revela coisas que ele escuta, que ele não deve escutar. Palavras negativas, ou coisas que não agradam a Deus, pero que uno, querendo agradar os demais, tolerava e escutava. A hora que eu estou limpo por la palavra de Jesus, eu não aceito mais que meus ouvidos sejam contaminados com estas palavras de engano, de mentira, de filosofias, de horóscopos e de coisas que são antibíblicas. Meus ouvidos são limpos para ouvir a verdade e principalmente, sobretudo, a palavra de Deus. O religioso não. O religioso, ele aceita escutar todo. Ele aceita escutar todo. A pessoa que foi limpa, elige o que vai escutar. Não podemos tapar a boca da gente. Não podemos controlar a boca da gente. Pero eu posso elegir e decidir a quem vou escutar. Me explico, sim ou não? Sim. Pergunte à pessoa que está dormindo se ha escutado também. Agora vá. Perdóname, mire-me a mim, versículo 4, disse aí, permanecer em mim, é uma eleição. Jesus está dizendo, elija permanecer em mim, é o que Jesus está dizendo aí, mira, permanecer em mim, e eu em vosotros, é dizer, eu espero por sua decisão. Qual é a sua decisão? Vou a quedar-me com Jesus, muito bem. Então, Jesus disse, permanecer em mim, e eu em vosotros. Amém? Coma? Não, ponto, está aí. Permanecer em mim e eu em vosotros. Não é coma, há um ponto. Você tem que observar, quando você lê a Sagrada Bíblia, você tem que observar os detalhes. Uma letra, um acento, habla muita coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, mira, eu estou esperando que decidas. O que queres?
Senhor, eu quero sanidade, eu quero família, eu quero casar-me, eu quero prosperar, eu quero ser uma pessoa famosa, eu quero patrocinar a tua obra com oferendas expressivas. Eu sei quão difícil é levar as buenas novas em Bolívia, em toda Sudamérica, assim que eu, Senhor, estou acá. Muito bem, muito bem. Tudo o que has dicho e tudo o que deseas é bueno, pero tu tens que estar em mim. Minha palavra tem que estar em ti. E se minha palavra está em ti, tu vas a permanecer em mim e eu em ti. É decir, tu vas a valorar o mais importante que pareja, que família, que filhos, que padres, mais importante que a saúde, mais importante que a economia, mais importante que a própria obra. A obra é minha, és tu alma, és su salvação. E se estás em mim, estás salvo. Aunque esteja passando por problemas matrimoniais, de saúde, de família, economia, mas se estás em mim, não tienes medo da morte. Se estás em mim, tienes certeza da salvação. Se estás em mim, tienes certeza que eu te sano. Tienes certeza que tu família vai ser salva. Tienes certeza que vencerás e vencerás e vencerás. Com lutas, obviamente, com lágrimas, com sudor, com ayuno, sacrifícios, propósitos, sim, pero vencerás al mundo, porque dijo Jesús, yo he vencido al mundo, e esta es vuestra victoria, vuestra fé. Jesus dijo, eu he vencido al mundo. E quem está em mim, tiene também uma vitória sobre o mundo. E esta vitória é vuestra fé. É decir, donde decidiste poner su fé. Minha esposa tem sua fé, eu tenho a minha. Ella não pode poner minha fé em Jesus por mim, e eu não posso poner minha fé, ou a fé de ella, em Jesus por ella. Eu tenho que poner por mim e ela tem que poner por ella. Me explico? Mira o que disse aí. Por favor, mira que lindo, versículo 4. Permanecer em mim e eu em vosotros. Como el sarmiento não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na vida, assim também vosotros, se não permaneceis em mim. Vês? Jesus está explicando e dizendo, mira, se estás em mim, tienes que levar frutos, tienes que dar fruto. E que fruto existe? Este fruto acá que Jesus está falando, não é saúde, família, economia, matrimônio, não, é o fruto do Espírito Santo. Quando uno é templo do Espírito Santo, quando uno recebe o Espírito Santo, quando entra em uno o Espírito de Deus, aí vai haver outros frutos: paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, perseverança, domínio próprio, mansedumbre, e consequentemente habrá o que Deus ha hecho através de seus servos, como por exemplo sanidade, liberação, prosperidade, reconciliação matrimonial, união familiar. Quantas coisas Deus não ha hecho através dos propósitos de fé, através dos obispos, pastores, obreiros, que com o Espírito Santo produziram outros frutos. Amém? Está claro, sim ou não? E Jesus disse assim, versículo 5: Se eu sou a vid e vosotros os sarmentos, ele que permanece em mim e eu em ele, leia em voz alta se é de seu agrado, por favor. Esse dá muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer. Aqui está a explicação, doutor, advogado, mamá, primo. Aqui está a explicação, tia, abuela. Aqui está a explicação, pastor, obreiro. Aqui está a explicação. Aqui está a explicação porque, mesmo sendo uma pessoa honesta, um profissional de êxito, aqui está o porquê, mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo sendo uma pessoa tão religiosa, cumpridora de seus deveres, aqui está a resposta do porquê
Usted amou, trabalhou, lutou, se esforçou e não logrou superar traumas complexos, rancores, malícia, medo. Aqui está o porquê. Você não ha sido feliz de verdade. A gente que lhe conhece disse: caramba, esta pessoa tem tudo para ser feliz e não lo é. ¿Por quê? Porque sem Jesus. Pero bispo, eu venho à igreja, eu creio na Sagrada Bíblia, eu sou cumpridor de meus deveres, eu sou cidadão de bem. ¿Por quê? Porque não basta vir à igreja, não basta conhecer a Bíblia, não basta cumprir com seus deveres como cidadão. Temos que estar em Jesus e não separado dele. Há gente que só busca a Deus quando está na igreja. E quando eu estou em Jesus, eu não sirvo a Jesus só quando estou delante de los demás, ou predicando sua palavra, ou no altar, ou na igreja. Eu sirvo a Jesus, incluso quando eu estou solo e nada me vê. Eu sirvo a Jesus honrando a minha palavra. Eu honro minha palavra. Eu honro minha palavra delante de Deus e delante de los demás. ¿Por quê? Porque eu valoro e honro a palavra de Deus. Eu guardo meu coração. Quando uma pessoa me hace mal, me interpreta mal, me juzga, me humilha, ou por prejuízo me persigue, eu o bendigo, eu oro por ele. Eu estou permanecendo em Jesus. Jesus dijo que os escândalos existem e que são inevitáveis. Pero ai de aqueles que se deixam usar para causar escândalos. E quando que uno causa escândalo? Quando uno conhece as Escrituras, sabe o que tem que fazer e não lo hace. Hace lo contrário, é decir, religioso. Que? Religioso. Os religiosos são assim. Usam hasta o nome de Deus, a palavra de Deus, para hacer guerra, maldade, escravizar, oprimir, destruir. Não valoram princípios morais, familiares, civis, espirituais, matrimonial. Não. Por quê? Porque eles não vivem. Como que vão anunciar algo que não vivem? A gente não é tonta. Me explico, sim ou não? Então, você não exalta o mal. Quando você passa por problemas, dificuldades, você não exalta, você não diz: Deus, mira quão grande é meu problema, Senhor. Não, você disse o contrário. Problema, mira quão grande é meu Deus. Amém? É distinto, sim ou não? Escute-me, seu ponto de vista está sendo perseguido. Oh, pobrecito de mim, que me persegue por buscar a Jesus, por ser bueno, verdadeiro, honesto. Não, me estão perseguindo, criticando, insultando, me ameaçando, hasta de muerte. Senhor, não sou digno de ser perseguido por servir-te, por amar-te, por estar em ti, Jesus. Mira, vocês escutaram? É distinto, é distinto. Quando as coisas me saem mal, eu hago tudo para que as coisas salgam bem e as coisas salem mal. Eu não digo: eu penso que realmente eu não vou superar, eu não serei o primeiro de minha família a casar-me, ou ter êxito, ou dar esse testemunho, assim que eu vou aceitar como se fosse destino, cruz, karma. Não, eu vejo as dificuldades e hasta as coisas que me salem mal, eu vejo, é para que eu exercite minha fé, confie em Deus e o glorifique, porque se o problema está se agravando, é para que o poder de Deus se agrave aún mais em minha vida, se aumente aún mais em minha vida. Amém? Meu testemunho seja aún mais grande, provando assim que não foi minha capacidade, não foi minha intelectualidade, não foi minha formação universitária acadêmica, não foi a herência que meus padres deixaram, não foi porque eu vou à igreja 2, 3, 4, 5 dias à semana, não, é porque eu tenho vida com Jesus. Quando não estou na igreja, quando eu não estou na igreja, eu não tiro a toalha, eu não barro a guarda, eu mantenho a fé em alta, porque eu sei que o justo vive não por lo que sabe, não por lo que disse, não por lo que siente. Está escrito: mi justo vivirá
por su fé. E eu tenho fé. Eu posso não ter pareja, dinheiro, hijos, padres, hermanos, amigos. Eu posso não ter muitas coisas. Ou não, assim, eu vou aún mais. Eu posso não ter nada. Pero fé eu la tenho. E ela está dentro mío. Porque eu elijo creer no que está escrito. Esta fé em mim já é suficiente. Assim que, aunque eu não tenha nada, eu tenho tudo. A exemplo de Job, verdade? Job. Vemos acá que Jesus conclui a prédica dizendo aí, veja por favor, versículo 6. Se alguno não permanece em mim, é echado fora como um sarmento, se seca, e los recorrem, e los echan al fuego e se queima. É dizer, a pessoa passa a viver um inferno na terra. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sendo um católico, um evangélico, um judeu, um espiritista, um muçulmano, um budista, um testigo de Jeová, ou um ateu, que seja. Não basta. Você tem que estar em Jesus. As enseñanças de Jesus são libertadoras, transformadoras e salvadoras. Que dije eu? Libertadoras, transformadoras e salvadoras. Amém. Não dependa de nós outros. Este templo está sendo consagrado como casa de oração para todo o povo de Bolívia e todos os pueblos que acá residem e que vendrão a conhecer esta casa como o maior templo espiritual de Bolívia. Não para que você dependa ou ponga sua fé em nós outros obispos, pastores, obreiros, não, pero para ensinar-lhes a poner a fé na palavra de Deus. Em estar em Jesus, lhe hará permanecer para sempre. Jesus me chamou e a ti também, para que seamos consagrados, separados, dedicados para Ele. Valore esta fé, jovem. Senhora, valore esta fé. Valoremos esta fé, porque o religioso tem medo da morte, pero o fervoroso não teme a morte, nem os problemas, nem prejuízo, persecução. Não, não. O cristiano verdadeiro está em Jesus, e se permaneces em mim, e minhas palavras permanecem em vós outros, versículo 7, leia, pedid lo que querás, e os será hecho. Qual é a oração? Escute-me, por favor. Ele gosta de contestar todas as orações, pero a oração do Espírito Santo, quando uno ora, Senhor, perdona-me. E aí uno confessa seus pecados. E logo a seguir disse, dá-me tu Espírito. Você sabe que a oração... Sentem-se, por favor. Você sabe qual foi a petição que Jesus hizo ao Padre antes de morir por nós outros? Padre... Não. Antes de ser preso e condenado, Jesus hizo na oração 3 vezes. A mesma oração. E ele pediu a mesma coisa. Padre, que eles, mis hijos, mis seguidores, tenham o mesmo Espírito que o Senhor me ha dado a mim. O Espírito Santo. Que o Espírito Santo entre neles como entrou em mim. Porque se não entrar, eles não vão aguentar. Jesus sabe que sem o Espírito Santo, nós outros que somos humanos imperfeitos, não aguentamos. Porque são 5 sentimentos, 5 sentidos contra um. No que vemos, visão, audição, olfato, né? Paladar e tacto, contra um solo, que é fé. Ele disse, mi justo viverá por sua fé. Ele sabe que sem o Espírito Santo, nós todos somos fracassados. Pero com o Espírito Santo, somos mais que vencedores. Assim que chegou a hora, jovem, senhora, Senhor, de pedir a Ele, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai ser você uno com Ele. Vai estar com Ele para sempre. E quando chegue a morte, ou os problemas, ou as persecuções, você vai permanecer firme. Nadie lhe vai apartar de Deus, nem da casa de Deus. Nadie lhe vai fazer dudar da palavra de Deus, nem de sua fé. Porque ela estará não em um homem, não em uma igreja, não em uma religião,
sino en aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. Amén.